Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãos e amigos que estão assistindo essa mensagem. Ela vai ser breve e eu só quero compartilhar um texto que está na Palavra de Deus em Neemias, capítulo 4, especificamente versos 9 e depois os versos 14 e o verso 17. Neemias 4, 9, 14 e 17. Se você tiver uma Bíblia, pegue ela aí, dê um pause no vídeo e pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Neemias capítulo 4, verso 9 diz assim: Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. No versículo 17 diz assim: Os carregadores que por si mesmos tomavam a carga, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor nos dá. Obrigado por poder compartilhar essa com nossos irmãos e amigos que assistem essa mensagem por vídeo. Abençoe o coração de cada um de nós. Amém que fala agora e a eles que ouvirão mais tarde, Pai. Para que essa palavra possa ser uma palavra de esperança, de ânimo para nós e nossa vida nesse tempo que se diz hoje. Muito obrigado. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e irmãos, esse contexto desses pequenos versículos aqui, eles estão relatando. Neemias tinha saído do cativeiro da Babilônia, o povo judeu ainda estava em cativeiro da Babilônia e Jerusalém havia sido destruída. Só para você ter uma ideia como estava a situação do povo, quando Neemias perguntou como estava o povo lá em Jerusalém, ele diz assim, no versículo 1, no versículo 3 do capítulo 1 de Neemias: Estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, esse contexto dos versículos que nós lemos agora mesmo, ele está assim: Neemias foi para ajudar a reconstruir uma cidade que estava arrasada, queimada. E as pessoas que moravam nessa cidade estavam totalmente destituídas de qualquer recurso, totalmente desanimadas. E Neemias se propôs no coração ir lá, pegou a autorização do rei da Babilônia, depois de orar a Deus, depois de ter sido agraciado com a bênção de Deus, ele foi protegido até pelo rei e chegou em Jerusalém. E a primeira coisa que ele tomou para reconstruir aquela cidade destruída, porque ela foi tomada pelos babilônicos, e o povo, as principais pessoas da cidade foram exiladas, foram tiradas de lá, e ficou algumas famílias na miséria e na pobreza. Neemias, ao chegar lá, essa cidade começou a reconstruir os muros. As cidades antigamente, a cidade-estado tinha muros, Então ele começou a reconstruir o muro. Essa primeira parte do capítulo 4, eles constroem o muro até a primeira parte, até assim a metade. Diz aqui o versículo 6, capítulo 4, verso 6. E só que no meio dessa grande obra surgem os inimigos. Eles não podiam ser inimigo oficial, mas é como se fosse um exército clandestino, aqueles inimigos que juntam as pessoas e começaram a ameaçar esse povo de Deus que estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E o que acontece? Por que esse texto tem a ver com a gente hoje? Às vezes, muitas pessoas, nós estamos ou financeiramente ou mentalmente, às vezes nós estamos arrasados também, ou até com medo, achando que não tem saída para as coisas mais.
Mas Neemias foi levantado por Deus para levar a esperança a esse povo. Olha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. O que isso nos mostra? Que tem obras, que tem coisas que Deus pode fazer, mas os homens são convocados, são obras humanas. Mesmo contando com as bênçãos de Deus, nós como pessoas é que temos que reerguer essas obras. Hoje nós não temos obras mais de muros para ser construído, mas às vezes Deus está nos chamando com essa parada que nós tivemos, com essa pandemia que nós tivemos. Os muros que nós estamos precisando de reconstruir, às vezes é o muro da nossa família, às vezes é o muro da nossa igreja, às vezes é o muro do nosso trabalho, às vezes é o muro do nosso próprio eu, do nosso coração, né, que está totalmente arrasado e derribado. Então, mas quando Neemias começou a dividir as pessoas para reconstruir esse muro, ele encontrou inimigos, e os principais inimigos que aparecem aqui era Sambalat e Tobias. Ele chegou para desanimar o povo, para desestimular o povo, falar, vocês não vão dar conta, isso aí não tem jeito mais, né? E eles armaram, né, esses inimigos armaram uma espécie de um exército para atacar os construtores da obra. Então, e o que Neemias orientou o povo? Neemias orou a Deus e colocou guardas contra eles dia e noite. Cidade arrasada, tudo queimado, Neemias levanta, Neemias ergue, convoca o povo e coloca guardas. O que significa? Que às vezes nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser prudentes e fazer o que compete a nós, com os cuidados, com o zelo, com a necessidade que precisa ser feito. Oramos a Deus, mas nós temos que agir também. E diz o texto aqui que quando nós estivermos com medo, né? Quando nós estivermos com medo, desanimado, ele diz aqui, ó, tomai, no versículo 14 nós lemos, não temais. Então não temais o desânimo, aquele que fala que nada vai dar certo, aquele que já desistiu da vida. Orar a Deus, agir, vigiar. E ele diz no versículo 14, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Irmãos, quando nós estamos com uma grande causa, uma coisa muito difícil, nós não sabemos se o nosso emprego vai continuar, se o nosso salário vai chegar, se o meu cliente vai continuar comprando na minha empresa, se eu vou conseguir ficar aberto por quantos dias, se eu vou ter que dispensar pessoas ou não, são várias situações. Primeira coisa, ele pede aqui, lembrai-vos do vosso Deus, grande e temível. Não esqueçamos do nosso Deus, mas ao mesmo tempo ele fala assim, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas. Então nós temos que ter a mente e confiança no Senhor, mas ao mesmo tempo nós também temos que pelejar, colocar nossos pés para andar, colocar nossas mãos para labutar, colocar a nossa mente para funcionar. E por que ele fala isso? Tenha um objetivo à frente, além do momento presente. E ele conclama essas famílias aqui a pelejar pelos irmãos da fé, pelos irmãos do sangue, pelos irmãos da família que ele tem, pelos filhos que eles tinham, pelos pais, a pensar nas filhas, nas vossas mulheres e nas casas que eles iriam reconstruir depois. Então, irmãos, é um grande desafio nesse momento tão difícil, que às vezes você está tendo estresse sobremaneira grande e por vários motivos, um porque está trabalhando, o outro porque não está trabalhando, um porque está vendendo, o outro porque não está, e o risco de contaminar e tudo. Vamos lembrar do nosso Deus grande e temível e vamos pelejar, vamos lutar. E a nossa luta, ela tem que ver qual o motivo. Nós vamos lutar pelos nossos filhos, pela nossa esposa. Aqui era pelas casas deles, queriam reconstruir. Então, de repente, a luta nossa hoje é aproveitar essa parada, aproveitar esse momento de não poder se divertir fora. Deus está falando assim, tira esse tempo agora e lembra dos vossos filhos, lembra das vossas filhas, lembra das vossas mulheres, lembra dos vossos esposos. Então, tira esse tempo para fazer isso. E a melhor coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar a instrução correta. Essa palavra aqui, ó. Às vezes nós não gostamos de ler ela,
porque ela às vezes ela nos mostra a realidade que nós queremos fugir. Mas um outro ponto interessante que eu gostaria de fazer e falar aqui ainda nessa breve reflexão é que lá no versículo 17 diz que alguns trabalhadores, no versículo 17, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. E hoje nós vivemos coisas semelhantes, né? Às vezes nós temos que sair para o trabalho e nós estamos trabalhando em situação de risco, de ficar doente, contaminar, mas ao mesmo tempo nós temos a nossa arma de defesa. Primeira coisa é lembrar o nosso Deus grande e temível. A segunda coisa é falar, vou pelejar porque eu tenho uma obra a ser realizada que não é para mim somente, ela vai atender mais pessoas. E o segundo ponto é falar assim, uma arma estava na mão de defesa e a outra ele segurava a ferramenta. Então a nossa ferramenta hoje pode ser a máscara, que ninguém gosta de usar, não é difícil, né? Na nossa cidade agora é obrigado, aliás, o Brasil inteiro, o mundo inteiro quase é obrigado. Saiu do seu portão para fora, você tem que usar a máscara e isso atrapalha a nossa respiração, mas ela é a sua arma de defesa hoje. Então você vai trabalhar com essa arma de defesa. Ele diz aqui, com uma mão fazia a obra e com a outra ele segurava a arma. Uma mão estava a colher do pedreiro para fazer o muro e a outra segurava a arma. Uma espada na cintura, uma colher de pedreiro na mão e uma arma na outra mão. Então às vezes é um trabalho de malabarista, porque nós temos que reaprender, é desafio, né? Esse povo aqui estava com sua cidade arrasada, estava com sua cidade totalmente destruída, e nós em alguma situação pode estarmos parecida, mas em outra nós estamos muito melhores ainda do que esse povo. Mas o que eu quero dizer é que vamos sair para a peleja, vamos sair com as nossas armas de defesa, seja a máscara de proteção, seja o nosso álcool gel, seja um distanciamento, seja qualquer coisa que a legislação ou a segurança biomédica nos exige. Vamos fazer isso, entregar nossas causas ao Senhor, orar ao Senhor e partir para a peleja, com confiança que Deus vai nos acudir na nossa necessidade. Então, porque no versículo 19 nós nos lemos, ele diz que a obra que nós temos que fazer é extensa e grande. Eles tinham um muro para fazer. E nós temos vários. Quais seriam os nossos muros, né? É que eu falei, seria o muro do nosso lar, o muro do nosso coração que está atormentado, o nosso coração que está desanimado. A palavra de Deus nos exorta, vamos orar a Deus, colocar nas mãos dele, pegar, entregar ao nosso Deus, lembrar de que é o nosso Deus, que ele peleja por nós, mas nós participamos da peleja. Isso é importante e nós não podemos esquecer disso. Então eu gostaria que te lembrasse disso. E uma das coisas aqui também que nós podemos tirar desse texto é que esse povo aqui, como povo, se eles não juntassem para reconstruir os muros, né, com a ajuda de Neemias, que foi o líder deles aqui, a sua cidade continuaria devastada, continuaria morando, vamos pensar assim, nos montes, debaixo das pontes que não existiam mais, nos cantos, sem abrigo. Então, lembrando das coisas que eles prezavam. E a gente também hoje é assim, como povo, como família, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como família do povo de Deus. Nós podemos reconstruir e fazer juntos, ou nós podemos desanimar e cairmos juntos. Nós escolhemos o caminho, mas a proposta que Deus oferece para nós na sua palavra, fale comigo, ore a mim e parte para a peleja. Você tem que colocar uma arma na mão, no bom sentido, colocar uma arma de defesa na mão, que é a palavra de Deus, a oração. Vamos colocar, vamos fazer isso e sair sem medo para a nossa peleja, porque Deus tem para nós muitas vitórias. Eu espero que cada um de nós possamos enfrentar esse tempo, essa batalha, essa reconstrução de muros que nós não sabemos ainda e que estamos vivendo, por quanto tempo ela vai durar.
mas a obra tem que continuar. A obra de reconstrução desses laços de afinidade com Deus, afinidade familiar e até entre nós, em comunhão com o povo de Deus, tem que continuar firme e afinado em Deus, mesmo que distante pessoalmente. Então é um desafio que essa palavra traz para cada um de nós. Uma arma fazia a obra, uma mão fazia a obra, uma arma na mão. Então vamos esquecer dessas dificuldades momentâneas e vamos continuar labutando, continuar fazendo a obra e participando das necessidades comuns uns dos outros, das orações, participando dos estudos bíblicos, né? Da leitura da palavra, dos motivos de orações, uns pelos outros, né? Cuidando da nossa família, falando uns com os outros. E com certeza Deus vai continuar nos abençoando, irmãos. Essas coisas vão passar, essas coisas vão ser superadas. O importante é que quando passarmos isso, nós falamos assim, nós lutamos, fizemos uma boa luta. O Senhor pelejou por nós e nos fortaleceu nessa luta, nessa peleja. E quando nós olharmos nisso, nós falamos assim, valeu a pena eu não ter parado, valeu a pena eu não ter desistido, valeu a pena eu ter recorrido a Deus, valeu a pena eu ter recorrido aos meus irmãos e socorrido eles quando eu pude socorrer e aceitar ser socorrido por eles quando eles me socorreram, nas orações, na palavra de Deus, nos estudos bíblicos. Então é importante. Eu gostaria que você refletisse nisso e se entregasse nessa obra na palavra de Deus e nas necessidades. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por isso e que Deus nos fortaleça a usar as nossas ferramentas, as nossas armas humanas, mas as nossas armas celestiais que Deus também nos dá. Vamos orar e agradecer por esse momento e eu quero agradecer o tempo que você está dispondo também para assistir essa mensagem. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra com os nossos irmãos e amigos que estão vendo essa mensagem. Que o Senhor abençoe a cada um na sua luta, no seu dia a dia, no trabalho, no ir e vir, no seu lar, aqueles que estão reclusos, aqueles que estão trabalhando em hospitais, aqueles que estão trabalhando em vigilâncias, aqueles que estão trabalhando em bombeiros, em policiais, que estão trabalhando em mercados, que estão trabalhando com muita gente. Proteja-os, ó Pai, proteja livre do mal. Fortalece fisicamente, espiritualmente e emocionalmente aquele. Socorre aqueles que estão totalmente isolados ou que não têm cuidadores e que se um dos teus servos souber disso, possamos socorrer essas pessoas. Abençoe de forma esplendidamente, ó Pai, o teu povo esparramado em toda a face da terra, todos aqueles que temem o seu nome e seguem os teus preceitos. Leva outros que ainda não te conhecem, ó Pai, ao arrependimento e aceitar a tua salvação. Muito obrigado, abençoe particularmente a cada um dos nossos irmãos em Cristo, as nossas famílias, nossos filhos, nossas filhas. Abençoe nossos irmãos de sangue. Abençoe a todos, ó Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós oramos a ti agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, todo o seu lar, toda a sua família. E até a próxima.